Você tem fobia? 20% da população tem fobia. Você vai ver nesse vídeo as 13 fobias mais comuns do mundo. Como eu disse, mais de 20% da população tem fobia. Algumas aí não tem. E você vai ver as 13 fobias mais comuns do mundo. Número 1. Xantofobia, medo da cor amarela. Pessoas quando ver a cor amarela começam a ter um ataque de pânico. Elas não podem pegar táxi, não podem vestir a camisa da seleção brasileira, não pode usar a camisa da Suécia. Enfim, se você aí tem medo da cor amarela, você tem xantofobia. 2. Globofobia, medo de balões de festas. Imagina aí, você tá andando na avenida, você vê uma loja ao redor daquela loja... Não, ao redor da loja não. Ao redor da porta da loja tem vários balões e você começa a ficar com medo. Se você tem muito medo daqueles balões da loja, você tem globofobia. 3. Plutofobia, medo de dinheiro. Que fobia mais idiota, né? Quem é que tem medo de dinheiro? Pessoas quando vê dinheiro começam a sentir vontade de desmaiar. Ou enjoo, susto, medo, enfim. Se você aí tem medo de dinheiro, você pode ter o medo do dinheiro, a plutofobia. 4. A blutofobia, medo de tomar banho. Tem alguém fedendo aí, na moral. É o seu quarto arroba, manda esse vídeo pra ele. 5. Hipopotomostrose esquipedaliofobia, medo de palavras grandes. Qual é a lógica dessa fobia ser o nome? Qual é a lógica dessa fobia ser uma fobia de palavra grande, sendo que o nome da fobia já é uma palavra grande? Essa é a maior fobia do mundo. Só de ler a palavra, né? Mas não é só por causa do nome da palavra, e sim porque mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo têm o medo das palavras grandes. Então, se você aí tem medo de palavras grandes, você tem hipopotomostrose esquipedaliofobia. 6. Talassofobia, medo do mar. Pessoas que têm medo do mar não sentem medo só do mar ou do oceano. E sim, elas sentem medo do que pode ter embaixo da água. Então, se você tem medo do oceano ou do que pode ter embaixo da água, você tem talassofobia. 7. Megalofobia, medo de objetos grandes. Eu tenho megalofobia, gente, eu tenho que falar pra vocês. E por quê? Porque na minha infância eu já tive muitos pesadelos com coisas grandes. Já tive pesadelo com monstros, construções largas e altas, estátuas em movimento, enfim. Então, se você sente o mesmo medo e agonia que o meu, você tem megalofobia. 8. Tripofobia, medo de buraquinhos pequenos ou agonia de buraquinhos pequenos. Essa é a fobia mais agoniante do mundo. Mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo têm essa fobia. No Brasil, mais de 40 milhões de brasileiros têm fobia de buraquinhos pequenos. Se você sentiu agonia dessa imagem aqui, você tem tripofobia. Escopofobia, medo de ser vigiado por outras pessoas. Imagina só, você está numa reunião, está sentado na mesa tem várias pessoas, do nada a pessoa começa a te encarar. E você começa a ficar com medo, começa a ficar com raiva, querer ir partir para cima dela. Então, se você tem medo das pessoas te encararem ou te olharem, você tem escopofobia. 10. A mais agoniante de todas, claustrofobia. Medo de lugares apertados. Se você tem claustrofobia, você sente agonia de ficar em um lugar apertado, muito fechado, ou medo de ficar até mesmo entalado. Eu tenho medo de ficar entalado, mas eu não tô nem aí, eu vou pra lá mesmo. Então, se você aí sente agonia de ficar preso em algum lugar fechado, você tem claustrofobia. 11. Acusticofobia, medo de barulhos. De fato, essas pessoas precisam ser surdas, porque os ouvidos foram feitos para ouvir. Meu Deus do céu. Então aí, você que tem medo de barulho, você tem acusticofobia. Pera aí, o que eu falei? Pera, eu falei assim.
Se você aí tem medo de barulhos, você tem claustrofobia não, essa fobia aí mesmo que eu falei. 12, acrofobia, medo das alturas. Se você aí tem medo de altura, você não consegue andar de avião. Se você andar de avião, você vai querer morrer. Morrer de medo. De medo. Então, se você aí tem medo de altura, você tem o medo das alturas. A última, entomofobia ou insetofobia. Fobia dos insetos. Morre. Se você aí sente agonia de inseto, você tem entomofobia. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Clicam no like, se inscrevam embaixo, compartilhe esse vídeo. Me ajuda a bater 10 mil inscritos. Então esse foi o vídeo, é nóis, tamo junto.